Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, Canto 5. Beatriz começa a responder à questão levantada por Dante: se é possível compensar um voto não cumprido com outro bem. Ela mostra ao poeta que nessa pergunta há dois pontos: o voto e a matéria do voto. O primeiro não pode ser desfeito, mas o segundo, pela graça de Deus, pode ser trocado. Em seguida, Beatriz adverte os fiéis acerca dos votos, que eles pensem bem antes de fazê-los. Seguem para o céu acima, o de Mercúrio, onde estão as almas que amaram a glória humana. Dante indaga uma alma, envolvida na própria luz. Ela lhe falará no canto seguinte. Se meus olhos ofuscam os teus mais do que estás acostumado na terra, a tua visão é vencida por mim. Não te espantes, pois isso vem da visão perfeita, que como ela se vê, move aquele que está junto ao bem. Vejo agora como brilha em tua mente a luz eterna, que ao ser vista, sozinha acende o amor para sempre. E se teu amor é seduzido por outra coisa, isso não é senão vestígio da eterna luz, que transparece nela por mal conhecê-la. Mas queres saber se é possível compensar com outro bem um voto não cumprido, e assim pôr a alma a salvo de qualquer litígio com Deus. Começando esse canto com tais palavras, Beatriz prosseguiu assim seu discurso santo. O maior dom que Deus, por sua generosidade, fez e criou, e o mais afeito à sua bondade, é aquele que mais ele preza, o livre-arbítrio, do qual apenas as criaturas inteligentes, e tão somente elas, foram e são dotadas. Ora, dado que se argumentou, fica-te-á claro o alto valor do voto. Uma vez que ele consente que tu prometas, firma-se um pacto entre Deus e o homem, do qual a vítima é o livre-arbítrio, que é, como digo, ele mesmo o responsável pelo voto. Então esperas compensação por isso? Se crês que fazes bom uso do bem que te foi concedido por meio de uma má ação, seria como fazer uma boa ação com algo que pertence a outro. Tu conheces o principal dessa questão, mas te parece ir contra aquilo que acabo de falar, o fato de a Santa Igreja poder anulá-lo ou dispensá-lo. Convém então sentar-te à mesa, porque a comida que pediste requer ainda auxílio de tua despensa. Abre a mente para aquilo que te revelo e fixa-o em tua memória, pois não se faz ciência sem reter o que se conheceu. Duas coisas fazem parte da essência desse sacrifício. Uma delas é aquilo que se promete, a outra é a forma do voto, o pacto. Este jamais se anula, a não ser quando totalmente cumprido. E foi exatamente sobre isso que falei acima. Vê os hebreus, de cujos votos obrigatórios não podiam se furtar, mas podiam mudar alguma oferenda por outra. Ela se refere às leis de Moisés prescritas no Levítico. Quanto à primeira, aquilo que se promete, a matéria do voto, pode ser trocada por outra, sem que se peque. Mas não alteres o peso que colocaste sobre os ombros por motivo algum, sem que se girem as chaves de prata e de ouro. E toda permuta é insensata se a matéria trocada não é substituída por outra que não lhe couber, como 4 não cabe no 6. Mas se há algo que por seu valor pese tanto que não haja balança para ele, não se pode ser substituído nem compensado. Ela se refere ao voto monástico. Que os mortais não façam seus votos levianamente, sê fiel,
E quando fizeres, não sejas injusto, como Jefé, que fez seu voto sem pensar. Jefé prometeu a Deus que sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa quando ele retornasse, caso Deus lhe desse a vitória contra os amonitas. Jefé venceu e, ao chegar em casa, sua filha saiu ao seu encontro. Seria melhor dizer errei, do que cumprindo fazer pior como Jefé. Tanta insensatez se viu no voto do grande guia dos gregos, que chorou o belo rosto de Ifigênia, e com ele choraram também os loucos, os sábios que o ouviram falar sobre seu sacrifício. Ela se refere a Agamenon, que sacrificou Ifigênia, sua filha, a deusa Diana. Mas cristãos, ponderai mais antes de prometerdes. Não sejais como a pena que se move conforme o vento, e não creiais que qualquer água pode nos lavar. Tende o Novo e o Velho Testamento e sede guiados pelo pastor da igreja. Isso é o bastante para a vossa salvação. Se as paixões vos atraírem, sede homem, e não uma ovelha bronca, de modo que os judeus entre vós não riam por isso. Não façais como o cordeiro que abandona o leite materno, e ingenuamente e lascivo vai saltitar arruinando a si mesmo. Assim, Beatriz falou, tal como escrevo. Depois voltou-se ardentemente para aquela parte onde as coisas são mais vivazes. Seu silêncio e a mudança de seu semblante calaram meu irrequieto engenho, que já gerava novas perguntas. E como a flecha que atinge o alvo antes que a corda pare de vibrar, assim corremos para o segundo reino. Ele se refere ao céu de Mercúrio. Nessa hora vi minha senhora tão alegre quando chegou àquele céu que ele ficou mais luminoso do que já era. E se a estrela se modificou e riu, o que diria eu, já que minha natureza é mais cambiante ainda? Como nadam os peixes através de um pesqueiro que navega em águas tranquilas e puras, assim vinham mais de 1000 luzes até nós, e de cada uma delas se ouvia. Abre aspas. Eis que me alimentará nossos amores. Fecha aspas. E à medida que cada um chegava até nós, viam-se saindo do seu claro fulgor suas almas, repletas de felicidade. Pensa, leitor, como te sentirias angustiado se um assunto recém-começado não terminasse completamente. Desse modo, podes entender como eu desejava ouvir essas almas sobre sua condição na hora em que as vi. Ó bem-nascido a quem se concedeu a graça de ver, antes de tombar morto, os assentos do triunfo eterno, nosso lume vem da luz que se espalha por todos os céus. Portanto, se desejas conhecer-nos, sacia tua vontade. Assim me disse um daqueles espíritos pios e também Beatriz. Diz sem medo, e acredita, são seres divinos. Vejo bem como te aninhas na própria luz que emana de teus olhos, porque ela cintila quando tu sorris, mas não sei quem és. Nem sei porque estás, alma honrada, na esfera que é velada pelos raios do sol aos mortais. Ele se refere a Mercúrio. Disse isso aquele ser luminoso que primeiro me dirigiu a palavra, que se fez mais brilhante do que era. Assim como o sol se esconde atrás da sua intensa luz, quando o róseo vapor da manhã se dissipa, aquela figura santa escondeu-se atrás de sua intensa alegria. E desse modo, toda encerrada em seus raios, me respondeu de acordo com o que o canto seguinte canta. Fim do canto 5.